Gente, nós estamos pensando esse ano sobre a necessidade que temos de termos uma espiritualidade emocionalmente saudável. Ainda ontem, na reunião dos líderes de pequenos grupos, alguém disse assim: esse tema precisa ser continuado o ano inteiro, que é um tema muito atual. E eu lembrei que o tema que a gente desenvolve no Family e desenvolve na campanha, ele é o tema do ano. Então, a gente vai trabalhar o ano inteiro muitas mensagens relacionadas com essa necessidade que temos de vivermos uma espiritualidade emocionalmente saudável. E hoje à noite, eu queria dizer que a espiritualidade emocionalmente saudável nos ajuda quando enfrentamos momentos difíceis. E todos nós enfrentamos momentos difíceis. Alguns de nós enfrentam momentos difíceis constantemente. Alguns enfrentam momentos difíceis semanalmente, mensalmente. Mas a gente vai sempre enfrentar momentos difíceis. Jesus deixou isso muito claro quando disse que no mundo nós teríamos aflições. Então a gente vai sempre viver lutando e lidando com momentos difíceis. Por isso, a Bíblia não nos poupa de considerar os momentos difíceis que vamos enfrentar. Hoje, por exemplo, nós vamos ver um dos momentos mais difíceis enfrentados por Jesus. Quero ouvir quem está aqui presencialmente. Qual foi o momento mais difícil enfrentado por Jesus? Alguém faz uma ideia? A cruz. Outra ideia? A oração no Getsêmani. Outra sugestão? Quando sentiu o abandono do Pai na cruz, né? Ele bradou: porque me desamparaste. Outro momento difícil vivido por Jesus. Traição de Judas. Quando os discípulos o abandonaram. Negação de Pedro. Gente, não tem nada pior do que o sentimento de traição. Quem já foi traído sabe o que é isso. A gente confia em uma pessoa e quando a pessoa nega fogo, quando a pessoa não honra, quando a pessoa nos engana, o sentimento é muito ruim. Então eu escolhi o que eu acho, viu? Eu estou contigo. Eu acho que o momento mais difícil, todos esses momentos que vocês nos contribuíram aí, é um momento difícil que Jesus enfrentou. Mas esse aqui, ao meu ver, parece ter sido o pior. Porque está tudo junto. Frustração, decepção, negação, ausência de Deus, peso do pecado. Mateus capítulo 26, vamos ler 10 versículos de 36 a 46. E essas coincidências de referência me chamam a atenção. Mateus 26, de 36 a 46. O número 6 se repete 3 vezes aqui, nessa referência. Mas não quero também colocar coisa na cabeça de ninguém. Mas Mateus 26, os versículos de 33. Muito bem, vou pedir a Deus que te dê um marido crente, temente a Deus, trabalhador daqui a 20 anos. A mãe não gostou. A mãe não gostou. Não, vamos com calma. Mateus 26, de 36 a 46, diz assim: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste. Olha que coisa interessante. Jesus, Filho de Deus, onisciente, onipotente, tem todo o poder no céu e na terra, aquele que sabe todas as coisas, começou a ficar triste. E por que muitos de nós sofremos tanto quando a gente começa a ficar triste? Começou a ficar triste e, mais do que triste, ele começou a ficar angustiado.
Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Ele não esconde sua tristeza, não esconde sua angústia, ele confessa isso a amigos próximos e íntimos, e ele confessa isso. E aí ele pede ajuda. Disse ele: fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Depois voltou aos discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os discípulos pela segunda vez, deixou os discípulos pela segunda vez e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguia manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente a mesma coisa. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Por isso que eu acho que esse texto é o texto mais complicado para Jesus, porque ele vive todas essas sensações de abandono, de traição, de decepção, de angústia, de ausência da presença do Pai. E ele pede a Deus 3 vezes. E aqui, gente, há uma coisa curiosa. Quantas vezes o galo cantou para que Pedro negasse? 3 vezes. Quantas vezes pediu ao Senhor Paulo para se livrar do espinho na carne? 3 vezes. E eu acho que essa imagem que Jesus tenta deixar para nós, que nós vamos viver momentos de angústias, momentos de tristezas, momentos de desencanto, requer de nós uma postura de confiança, uma postura de admitirmos o que estamos vivendo e sofrendo, mas uma postura de insistência na presença de Deus. E eu me lembro do cego Bartimeu, e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas o interrompiam, e ele gritava novamente: Jesus, tem misericórdia de mim. Aquela mulher que andou atrás de Jesus dizendo: Senhor, julga a minha causa. Jesus conta a parábola da mulher que pede para que julgue a causa, julgue a causa, julgue a causa. A insistência daquela mulher que a gente falou semana passada, que chegou para Jesus dizendo: olha, tem misericórdia da minha filha. E Jesus então argumenta com ela, ela insiste novamente, insiste novamente. Isso para mim é uma instrução, um ensinamento que Deus gosta quando a gente leva a Ele aquilo que está angustiando a nossa alma. Jesus 3 vezes vai. Os momentos difíceis são incontornáveis. Nós vamos passar por momentos difíceis. Ponto final. Ou você aceita isso, ou você vai sofrer muito quando os momentos difíceis chegar. Jesus passou por momentos difíceis. O Getsêmani, o jardim do Getsêmani fica no pé do Monte das Oliveiras, e ali existem muitos olivais.
Getsemane significa lagar de azeite, prensa de azeite. Foi nesse lugar onde as azeitonas eram esmagadas que Jesus experimentou a mais intensa e cruel agonia da sua vida. Ali sua vida foi moída. Jesus foi esmagado sob o peso dos nossos pecados. O corpo de Jesus, ele foi golpeado. A Bíblia diz que ele suou sangue. A angústia era tão grande que havia um dilatar no seu corpo, nas suas veias. E ele começa a suar sangue. Enfrentou a fúria do inferno e enfrentou o silêncio do céu. E a gente não gosta quando o céu se silencia para a gente, especialmente se a gente está vivendo um momento de angústia, de sofrimento, de dor, e que a gente não tem a ninguém a recorrer a não ser Jesus. Todos nós enfrentamos o nosso jardim do Getsemane. Eu posso dizer para você que eu já enfrentei o meu jardim do Getsemane. Todo crente já passou por um Getsemane. A Mel ainda não, porque a Mel é novinha. Ainda não enfrentou nenhum jardim do Getsemane. Mas até os adolescentes já começam a enfrentar esse jardim. E o pior é que esse jardim só piora quando a gente vai envelhecendo. Então eu olho aqui, por exemplo, Atilhão porque é o pai. Olhando para você, um cara que já tem mais de 35 anos, já deve ter vivido alguns Getsêmanes. E a gente pensa que a coisa está tão ruim que não pode piorar. E eu tenho aprendido, Marcão, que nada é tão ruim que não possa piorar. Eu já vivi Getsemane que eu pensava ser terrível, pior dos momentos. E depois vem um outro, pior ainda do que aquele que eu vivi. E eu fico pensando, será que eu tenho tanta estrutura assim para aguentar tudo isso? Todos nós enfrentamos o nosso Getsemane. Todos passamos por momentos difíceis. A questão nessa noite é que lições nós somos capazes de aprender quando passamos por momentos difíceis. Depende da nossa espiritualidade. Se você tem uma espiritualidade doentia, se você tem uma espiritualidade rasa, se você tem uma espiritualidade infantil, você vai tirar lições pouco significativas para a sua vida e para o seu viver. Mas se você tem uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade profunda, um relacionamento com Deus significativo, você vai tirar lições extraordinárias dos momentos difíceis pelos quais você vai passar. Nessa experiência de Jesus, nós podemos aprender aqui pelo menos 5 ensinamentos. Primeiro, nos momentos difíceis, nós enfrentamos profunda tristeza. Ninguém enfrenta momento difícil com alegria, com sorriso nos lábios. Ninguém enfrenta momentos difíceis com compreensão de que a vida é assim mesmo. Conquanto estejamos conscientes de que no mundo teremos aflições, quando os momentos difíceis chegam, ele nos abate. Quando os momentos difíceis chegam, eles nos entristecem. Minha alma está profundamente triste. Uma outra versão diz assim, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo, porque eu estou triste. No Getsemane da vida, você terá tristeza. No Getsemane da vida, você vai viver angústias. Se Cristo, o Filho de Deus, passou momentos difíceis, nós também vamos passar. Se Jesus enfrentasse momentos difíceis com alegria, ia ser complicado para a gente enfrentar os nossos momentos difíceis com tristeza. E como eu falei, mesmo sendo Deus,
onisciente. Ele sabia que ele ia ressuscitar. Ele sabia que ele ia vencer a morte. Ele sabia que o Pai não iria o abandonar. Ele sabia que estava aqui de passagem, melhor do que nós. Mas a angústia o dominou de tal maneira que ele admite esse sentimento e ele fica triste. E às vezes a gente não se mostra triste para qualquer pessoa. Tem gente que só se mostra triste para quem realmente o ama. Ele sente conforto, segurança. Para quem não tem muito a ver com a gente se mostra normal. Mas quando chega diante de alguém que de fato se importa, a minha alma está triste, angustiada. Por isso, gente, enfrentar momentos difíceis, admitindo estar triste, não tem nada demais. Se Jesus, o Filho de Deus, passou por isso, nós vamos passar por isso também. E criança, regra geral, criança é muito honesta, muito sincera. Eu já vi criança chorar de tristeza e responder: o que foi que houve? Que você está chorando? Eu estou triste. Mas está triste por quê? Porque meu amiguinho foi embora. Porque não deixou eu brincar com ele. Ele se entristece e admite tristeza. Mas com o passar do tempo, parece que há uma força, e que não é de Deus, que começa a mostrar que quem está triste é fraco. Quem admite estar triste é vulnerável. E aí a gente começa a esconder a tristeza. Perder o emprego, entristece. Perder a saúde, entristece. Perder alguém, entristece. Até perder o campeonato de futebol, entristece. Mas a gente quer sempre mostrar um lado que nem o Filho de Deus mostrou. Então, quando você viver momentos de tristeza, não pense que isso é um comprometimento da tua espiritualidade, não, porque Jesus tinha uma espiritualidade extremamente saudável e ainda assim admitiu diante de 3 dos seus discípulos esse momento de angústia e de tristeza. Segunda coisa, que nos momentos difíceis, todos nós enfrentamos solidão. O texto deixa bem claro que, indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. E ele pede: Deus, passa de mim, Pai, passa de mim este cálice. Ele está sozinho. E essa expressão no Getsêmani, ele sofre sozinho. Ele deixa os 3 aqui, dá alguns passos, joga o rosto no chão, e no rosto do chão, ele sozinho clama ao Pai. Quando passamos momentos difíceis, nós vamos enfrentar situações, e as situações mais doloridas de momentos difíceis, quase sempre nós estamos sozinhos. E quanto mais dói, mais isolado a gente fica. Pessoas que sofrem momentos complicados, que evitam admitir isso diante de pessoas estranhas. Tem gente que evita admitir isso diante de pessoas próximas, não conseguem omitir isso do travesseiro. Por isso o salmista vai dizendo: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Quando estamos sozinhos no momento de sofrimento, a gente então se deságua. A gente muitas vezes se desidrata, né? Então a gente tem que beber bastante água quando a gente passa por tribulações, por momentos difíceis, porque nós podemos nos desidratar de tanto chorar. As minhas lágrimas são o meu alimento de dia e de noite. De novo, Jesus está nos ensinando que não tem nenhum problema admitirmos esses sentimentos.
Não tem nenhum momento passarmos por momentos assim. Não tem nenhum momento estarmos sozinhos diante dos nossos maiores sofrimentos. E se Jesus quisesse, como disse o diabo a Jesus, ele daria ordem a miríades, a milhares de anjos para chorar com ele. Mas ainda assim ele experimenta viver momentos difíceis sozinho. Quando você estiver passando por momentos difíceis, a solidão será uma realidade na sua vida. E não adianta ficar se acusando, se vitimizando, porque Jesus está nos ensinando que a gente passa por momentos difíceis sozinhos mesmo. Agora, interessante que ele não se enfurna naquele momento sozinho. E aqui vem o ensinamento. Ele está sozinho, ele ora ao Pai, depois ele volta em comunhão com os seus amigos, se decepciona porque eles estão dormindo, não estão nem aí. E como a gente tem aquele sentimento de alguém que a gente não imagina o que ele está pensando quando a gente está sofrendo. E tem gente que diz assim, como é que você pode assistir televisão? Como é que você pode dar risada? E eu estou sofrendo um momento tão complicado. Então Jesus passa pela solidão, mas ele não se entrega à solidão. Terceiro lugar, nos momentos difíceis, precisamos mergulhar na oração. E Jesus nos ensina isso. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e começou a orar. Meu Pai, se possível, afasta de mim. E retirou-se outra vez para orar, dizendo, meu Pai, se for possível. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Uma vez eu ouvi alguém que estava sofrendo, passando por um momento muito difícil, e disse, olha, eu já orei a Deus e só orei uma vez, porque Deus já ouviu. Deus não precisa que eu ore novamente. Eu falei, será? Por que Jesus deixou então aquela parábola do juiz iníquo? Na parábola do juiz iníquo, Jesus conta que a mulher ficou insistindo o tempo todo, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E quando Jesus vai explicar a parábola, ele disse, assim também sois vós. Se um pai dá pão, não é assim? Aquela coisa mais ou menos isso? Não dá uma serpente quando o filho lhe pede pão. Assim é nosso Pai que está nos céus. Deus gosta de ouvir nossas orações, ainda que sejam orações repetidas. E às vezes a gente ora tanto, e a gente nem faz ideia de que Deus está respondendo lá. Recentemente tivemos aqui uma experiência boa do José, que está ali, orando tanto para que Deus salvasse o irmão dele, que estava no hospital. Orou 3 vezes, José? Só 3 vezes? Várias vezes. E Deus estava respondendo, ele nem sabia. No dia do sepultamento é que ele vai descobrir que Deus tinha salvado o seu irmão. Deus ouviu a sua oração, porque Deus gosta de ouvir orações repetidas. Quando passamos por momentos difíceis, muitos murmuram, outros se desesperam, outros deixam de orar, outros deixam de ler a Bíblia, outros deixam de vir à igreja, abandonam a igreja, e alguns se revoltam contra Deus. E nas provas da vida, nos momentos difíceis, precisamos mergulhar na oração, assim como Jesus. Suas orações foram marcadas por Deus. E é interessante observar que as orações de Jesus foram marcadas por algumas coisas que eu e você precisamos aprender. As orações de Jesus foram marcadas pela humilhação.
o meu traidor se aproxima. Gente, ser traído é ser humilhado. O meu traidor se aproxima. E as nossas orações, elas são marcadas por experiências de traição, mas também elas são marcadas por experiências intensas. Nós não vamos orar por uma coisa qualquer. Nós vamos orar por aquilo que nos parece ser difícil. Amanhã o Valmir vai enfrentar uma cirurgia. E ele pede oração aqui. Ore pela minha cirurgia e pelo meu aniversário de casamento. No dia do aniversário de casamento, ele vai estar operado. Então, dona menina, cuidado, porque ele não pode fazer muito esforço. No máximo um beijinho assim. Agora veja, no dia de casamento, aniversário de casamento, ele vai estar sendo operado. E ele então tem esse vínculo. É intenso os momentos difíceis em nossa vida e a gente vai pedir oração. A gente às vezes tem que ouvir assim, pastor, ore por tal situação, porque agora só Deus pode fazer alguma coisa. A coisa é intensa e quando é intensa, só Deus pode resolver. Então, Jesus experimenta humilhação, intensidade, e Jesus nos ensina uma coisa que ele demonstra fazer, que é perseverança. Quem já me acompanha há algum tempo já ouviu falar mais de 10 vezes que a vida cristã, ela é vivida perseverantemente. Vida cristã, onde eu confio só em um momento ou outro, não é vida cristã. Perseverai na oração, e perseveravam na oração, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Vida cristã, ela é vivida continuamente, perseverantemente. Não é uma experiência que eu vivi um dia, tive minha vida transformada. E Jesus vai, ora, volta, vai de novo. E depois Jesus começa a dar uma instrução aos discípulos, que apresenta aqui mais uma característica, que é a vigilância. Jesus diz assim, vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E ele não está falando isso para instruir ninguém. Ele está dizendo o que ele está vivendo. Olha, eu sou espírito, e importa que os que me adorem em espírito e em verdade. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Por isso eu digo, Pai, se possível, livra-me desse sofrimento. Livra-me dessa angústia. Livra-me dessa dor. Humilhação, intensidade, perseverança, vigilância. E a última característica que a gente aprende com Jesus é submissão. E aqui, gente, é uma característica espiritual. Submissão implica no reconhecimento da autoridade de outro sobre mim. Uma pessoa insubmissa é aquele que não reconhece a autoridade do outro sobre. Quando Satanás se rebela contra Deus, ele é insubmisso, ele não reconhece a autoridade de Deus sobre ele. Quando a gente vai para uma cadeia hierárquica e a gente vê manifestações de insubmissão, isso me preocupa demais. Eu já falei aqui na igreja, eu nunca eliminei ninguém porque pecou. Nunca eliminei ninguém porque pecou. Mas já eliminei por insubmissão. Entende? O cara pisou na bola, fez uma coisa errada lá, eu vou dar uma advertência conforme a instrução bíblica. Ele se arrepende, pede perdão a Deus, eu deixo ele em disciplina aí por algum tempo. Depois a gente insere ele novamente no contexto. Mas vamos fazer uma assembleia para desligar do rol de membros.
Nunca fiz isso de pessoas porque pecou, mas já fiz isso por insubmissão. Porque a insubmissão, ela é uma evidência do diabo. É uma evidência satânica. É rebeldia, rebeldia. E o ser insubmisso é um ser que a gente tem que ter muito cuidado com ele. Aquele que não reconhece a autoridade, temos que ter muito cuidado. Estamos vivendo um momento muito complicado no Brasil. Nós temos a autoridade do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal Eleitoral, que diz que determinados crimes não são crimes, são elegíveis. E que determinados zelos e cuidados são crime. Mas a gente é submisso a essa autoridade do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. Boa parte do Brasil está revoltado com o que está acontecendo no nosso país hoje. Complicado que estamos vivendo. Tem nada a ver com política, mas tem tudo a ver com justiça. E Jesus vai dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é só o reinado de Deus do ponto de vista espiritual. Não é apenas o reinado de Deus de estarmos dentro de um templo adorando ao Senhor e sentindo arrepio. E sentindo lacrimejar da emoção de vermos anjos voando de um lado para o outro, gritando, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. É isso também e a justiça de Deus. E a Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder aos escribas e fariseus, eu não posso contemplar o que nós estamos vendo hoje no Brasil, uma corte que é autoridade sobre nós, dizer que crimes confessos não são crimes e é elegível. E perceber que investigação é crime inelegível. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nenhum pregador do Evangelho, nenhum portador da palavra de Deus deve se omitir ao que estamos vivendo hoje no Brasil. A insubmissão às autoridades está com instrução bíblica. Devemos ser submissos no Senhor. Quando há um comportamento que não é no Senhor, é fraudulento, é pecador, a Bíblia diz que nós não devemos ser submissos. Porque existe uma autoridade maior. A autoridade maior do que o Supremo Tribunal Federal é Deus. E hoje pela manhã eu fiz uma oração imprecatória. Oração imprecatória. Que Deus, com todo o seu poder, intervenha de maneira sobrenatural. E não é só porque é irmão nosso, não tem nada a ver. Muitos comportamentos desse irmão nosso eu também não concordei em alguns momentos. Mas que país é esse? E que evangelho é esse? Que nós não conseguimos denunciar uma injustiça pública. Jesus enfrenta a agonia, a angústia do pecado, e é o pecado que induz algumas autoridades a terem comportamentos desbalanceados. No meu gabinete eu tenho 3 estátuas que revelam uma máxima jurídica do direito. A justiça não tem olhos, logo o julgamento dela é para todos igual. A justiça não tem ouvidos,
logo vai ouvir o que diz a lei, e a justiça não fala. Mas estamos vivendo um momento onde a justiça tem olhos, contempla alguns preferidos e fala com pesos desmedidos. Eu olho para a experiência de Jesus nessa oração marcada pela humilhação, pela intensidade, pela perseverança, pela vigilância, mas ele diz: todavia seja feita a sua vontade. Que submissão extraordinária! Jesus, Todo-Poderoso, Filho de Deus, poderia ser insubmisso. Pai, vamos fazer o seguinte, vamos dar um decreto aqui e perdoar toda a humanidade. Está muito pesado esse negócio, eu não mereço isso. Todavia, seja feita a tua vontade. A vida cristã é uma vida submissa. A submissão é o padrão divino. Quando Jesus disse assim: seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu, Jesus está estabelecendo o padrão divino. No céu a vontade de Deus é feita, aqui tem que ser feita também. E se eu sou insubmisso, eu estou em rebeldia. Eu estou com o inimigo das nossas almas bem do nosso lado. Por isso, cuidado quando você não obedece, não se submete, não reconhece a autoridade sobre você. Crente que tem problemas com o pai, tem problema com a autoridade. Eu conheço pessoas aqui que têm problema com a autoridade, com o pastor, com o professor, com o patrão, com o chefe, com o marido, com a série de coisas, porque ele tem um problema de formação dentro da sua personalidade, porque a insubmissão se estabeleceu. E crente insubmisso é um problema. Por isso que eu falei, só eliminei até agora insubmisso. Pecador não eliminei não, porque pecador somos todos nós. Mas insubmisso, eu sou muito radical. Todavia, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Nos momentos difíceis, finalmente, nós somos consolados por Deus, não é pelos outros não. Ninguém dá tapinha nas costas não. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Em Lucas, relatando o mesmo texto, capítulo 22, versículo 43, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Quem é que consola? Quem é que fortalece nos momentos de angústias, de tristezas, nos momentos quando enfrentamos momentos difíceis? Quando a gente tem uma espiritualidade saudável, enfrentamos profunda tristeza sem problema nenhum. Experimentamos a solidão também sem problema nenhum, mas mergulhamos na oração. E quando mergulhamos na oração, nós somos consolados por Deus. E o consolo vem do alto céu. Por isso, eu gostaria que você e eu fôssemos estimulados a vivermos uma espiritualidade saudável, em comunhão com o Pai, não para vivermos acima dos problemas, mas para enfrentarmos os problemas de maneira espiritualmente saudável. Está doendo? Está doendo. Está angustiada a minha alma? Está angustiada a minha alma. Estou triste? Estou triste. Tenho vontade de chorar? Vou chorar. Vou buscar a Deus. Ninguém está comigo, estou só. Vou buscar a Deus mergulhado em oração. E vou esperar o consolo de Deus. O consolo do alto céus.
Por isso, meu desafio para você nessa noite é: não estranhe passar por tribulações. Não estranhe passar por momentos difíceis, e eles vão acontecer em nossas vidas. Uns piores, outros melhores. Não tenha vergonha de admitir tristeza, angústia. Não se desespere quando se sentir sozinho. Saiba que Jesus está com você. Ele não te deixa sozinho. Deus está contigo. Seja submisso à vontade de Deus e você vai experimentar de Deus o consolo. Pai querido, em nome de Jesus, console, ó Deus, todos aqueles que passam por tribulações. Consola, ó Deus, os corações angustiados. Tem misericórdia, Senhor, dos que estão passando por sentimentos de dor, de tristeza, de angústia. Por aqueles que estão vivendo, ó Deus, momentos de solidão. Que Teu Espírito Santo os convide a mergulharem na oração, de tal maneira que eles experimentem a ação poderosa do Senhor em suas vidas. Tem misericórdia, Senhor, do nosso país mergulhado em tanto pecado. Uma justiça que pesa para um lado, ó Deus, que o Senhor não aprova. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor reine em nós e através de nós. Nós queremos que a Tua justiça se estabeleça. Por isso, Deus, é o Senhor que constitui as autoridades. A Tua palavra diz que é o Senhor que põe, é o Senhor que tira. E eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, intervenha com poder e tire, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, da nossa nação. Quero pedir, Pai, que o Senhor nos dê sempre a sensibilidade da Tua vontade e do Teu querer. E que o Senhor não permita em momento nenhum, Pai, que a gente se insurja contra a autoridade que o Senhor constituiu. Por isso, Deus, constitui sobre nós autoridades dignas de que nós as obedeçamos. Constitui sobre nós autoridade, ó Deus, respeitável. Constitui sobre nós autoridades que são tementes ao Senhor. E nos ajuda, Senhor, a sermos submissos às autoridades que estão bem próximas de nós, para que a gente não se rebele também. Mas eu quero pedir, Pai, que nos momentos de tristeza e angústia, o Senhor mesmo esteja conosco nos momentos de sofrimento, de dor, de tristeza, de solidão. Que o Senhor ouça a nossa oração que fazemos no precioso nome de Jesus. Que o anjo do Senhor esteja conosco, nos carregando, nos apoiando, cuidando de nós. Em nome de Jesus. Amém.